Na semana passada, nós estudamos se Deus é um só, por que existem tantas religiões, estão lembrados? E nós estamos chegando aí no final dos domingos de esperança, mas não nos domingos de classe bíblica, viu, gente? Porque, inclusive, vocês que estão em casa, lembrem que amanhã, de 6 às 7 da manhã, nós vamos começar uma semana especial. É uma prévia para o Ministério da Mulher, do evangelismo do Ministério da Mulher. Então, o evangelismo do Ministério da Mulher vai ser do dia 5 ao dia 12. Porém, antes, ou seja, a partir de amanhã, do dia 23, nós vamos começar um trabalho, todo dia de manhã, de 6 às 7, uma preparação para o evangelismo do Ministério da Mulher, tá bom? Então, nós vamos ter mulheres maravilhosas, mulheres especialistas na sua área, falando para a gente todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá bom? Bom, nosso tema de hoje é Deus não se atrasa, tá bom? Vocês já estão vendo aí? Tá tudo certinho aí? Vamos fazer um teste aqui. Olha, beleza, não é? Excelente. Deus não se atrasa. Então, esse aí é o tema, é o nosso tema 8. E nós vamos estudar, vamos examinar uma profecia de tempo. Ela é a maior profecia de tempo que nós temos na Bíblia. Essa profecia, ela vai da época do profeta Daniel até o século XIX. Ela é uma profecia de tempo, ou seja, uma profecia de cômputo exato, é a maior de todas. E ela aparece aí, ela está lá em Daniel, no capítulo 8, 14. Então, vou colocar aí, você pode abrir a sua Bíblia, então, dá uma examinada aqui mesmo no slide, né? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. O que significa isso? O que é isso? Bom, vamos fazer aqui uma prévia para a gente poder entender isso aí. Quando a gente estuda as profecias de Daniel, Daniel capítulo 2 narra a história do mundo, né, o sonho do rei Nabucodonosor, que vai desde Babilônia até a Europa de hoje e culmina com a volta de Jesus, que é a pedra. Quando a gente estuda o capítulo 7 vai apresentar alguns detalhes. Por exemplo, vai mostrar o surgimento da besta do Apocalipse, né, que é o anticristo lá em Daniel. Ele aparece lá, que aliás, em Daniel, ele é a ponta pequena, o chifre pequeno, e é o anticristo nos escritos de João. É a mesma coisa. Então, à medida que nós vamos estudando as profecias de Daniel, nós vamos ter um crescendo. Então, o livro de Daniel prevê que o povo de Deus seria assolado, seria perseguido, que haveria um poder perseguidor que é chamado da besta, ou o chifre pequeno, ou o homem do pecado, como o apóstolo Paulo diz, e que este poder assolador, esse poder iria perseguir o povo de Deus, iria fazer coisas terríveis contra o povo de Deus. Daniel estava vivendo em Babilônia, ele havia sido deportado para a Babilônia com 18 anos de idade, ele agora já era um senhor, era um velhinho já. E no capítulo 8, há uma profecia que é uma profecia que fala a respeito do santuário. E Daniel tinha em mente o santuário de Judá, o santuário de Jerusalém. Ele estava pensando naquele santuário, naquele templo. Por quê? Porque o templo de Jerusalém estava em ruínas na época de Daniel. E o sonho de Daniel era que aquele santuário fosse reconstruído, que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída, que o seu povo voltasse para Jerusalém, que eles estavam em Babilônia. E ele entendeu pelos livros, estudando os livros, que o período de cativeiro do povo de Israel seria de 70 anos, então estava se aproximando o período em que eles deveriam voltar. Daniel estava com isso na cabeça, só que na cabeça do anjo, ou seja, pelas orientações de Deus, a referência não era apenas ao santuário terrestre. Essa profecia de Daniel no capítulo 8, ela vai muito mais além. Ela vai abordar a respeito do santuário celestial e ela não vai abordar a respeito de um juízo pré-figurativo apenas para o povo hebreu. Ela vai falar de um juízo para o mundo inteiro. Então, essa profecia ela deveria transcender o período de Daniel. Então, o anjo queria apresentar para Daniel algo que estava no futuro, algo muito além.
É por isso que Daniel ficou confuso, ele não entendeu algumas coisas, e o anjo então aparece para poder explicá-lo. Ok? Bom, ele viu que um poder iria profanar o santuário, deslocar o príncipe do exército, que é o Messias, do seu lugar, tirar do seu lugar, que ele iria pisar a verdade. É só você ler capítulo 8 todo o capítulo 8. O capítulo 8 todo vai falar exatamente daquela sucessão daqueles reinos. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Só que o capítulo 8, diferente do capítulo 7, ele não começa com Babilônia, ele já começa com a Medo-Pérsia, né? Por que isso? Porque já nesse período, Babilônia já havia sido derrotada, então ele começa da Pérsia, ele vai apresentando aquela sucessão de reinos. E aí ele fica preocupado, porque ele está vendo que tem alguma coisa a mais. Os elementos, por exemplo, os elementos históricos que aparecem ali, são explicados em Daniel capítulo 8, versículo 20. Ele vai explicar o papel da Medo-Pérsia, o papel da Grécia. Ele entende tudo isso, mas tem um elemento que ele não entendeu, que é um elemento de cômputo, que tem a ver com número, que tem a ver com período, que é essa profecia que ele me disse. Até quando, né, o santuário ficará desolado, o santuário será pisado? Está lá no verso 13. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, o santuário será purificado até 2.300 tardes e manhãs. Só que 2.300 tardes e manhãs é uma linguagem que, além de ser uma linguagem cultica, utiliza um sistema que em profecia a gente chama de princípio dia-ano. Toda vez que numa profecia é emitido um período de tempo, em dias, esses dias eles devem ser considerados como anos. E se nós considerarmos 2.300 anos, é um período longo demais, e Daniel ficou atônito. Tanto é que o anjo depois diz para ele assim, Daniel, essa profecia se refere a dias ainda muito distantes. E o anjo vai falar lá no capítulo 12, no versículo 4, e lá no último versículo do capítulo 12 também, dizendo que isso aí, olha, Daniel, você não vai entender. Mas lá no fim dos dias, olha, você sela o livro, guarda, mas no fim dos dias você vai se levantar para receber a sua recompensa. Ou seja, é uma aplicação, claro, Daniel deveria ressuscitar no fim dos dias, mas é também uma aplicação ao livro. O livro de Daniel receberia a sua recompensa no tempo do fim. Ele começaria a ser compreendido, começaria a ser estudado. Então Daniel viu que aquela profecia, ela ia muito mais além. O anjo vai explicar isso para ele. Tá bom? Então, vejam, como eu falei para vocês, todos os elementos do capítulo 8 haviam sido explicados já. O anjo explicou tudo para ele. Não é? E aí no verso 16 diz assim, eu ouvi uma voz de homem de entre as margens do rio lá, o qual gritou e disse a Gabriel, o Cristo falando para Gabriel, dá a entender a esta visão, né? Dá a entender a esta visão, ou seja, Cristo mandando Gabriel fazer com que Daniel entendesse a visão. Então Daniel 9 descreve o retorno do anjo, Gabriel, com o objetivo de fazer Daniel entendido a respeito da visão do capítulo 8. Só que tem uma coisa, irmãos, do capítulo 8 para o capítulo 9 passaram-se 13 anos. Durante 13 anos, Daniel orou incessantemente para que Deus desse a ele a interpretação. Era uma coisa que preocupava muito a Daniel. Essa profecia, ela tem uma importância muito grande. E aí vem a pergunta, o que Daniel queria entender? O que ele queria entender? Como nós falamos, ele queria entender o elemento de tempo, não é? Então, o santuário terrestre estava assolado, como nós já falamos, e Daniel clamava pela sua restauração. Lógico, ele era hebreu, ele clamava pela restauração do santuário terrestre. Então, ele caiu lá em oração, né? Ele foi em oração. O verso Daniel 9, de 21 a 22, está escrito assim. Ele começa lá, no início do capítulo 9, ele começa a orar a Deus. A oração de Daniel, ela levou pelo menos 3 minutos. Você vê o início da oração dele até o versículo 20. Aí quando chega aqui no verso 21 e 22, ele diz assim, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel,
que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde, ou seja, cerca de 3 horas da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Agora saí agora. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem de quem? De Deus. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Não é? Se a gente for falar de uma forma um pouco mais técnica, não é? Quando eu vou dar um estudo bíblico sobre isso, eu explico que os outros elementos da visão são chamados de razão, que é a visão de uma maneira geral. Mas a visão em que aparece o anjo com o elemento numérico é a maré. Então, quando o anjo fala, entende a visão, ele não usa a palavra razão, ele usa a palavra maré. Isso quer dizer que é o elemento numérico que vai ser explicado. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E uma coisa que me faz, amigos, surpreso com relação a essa profecia, é a distância entre o céu e a terra. O céu é muito longe da terra, mas ao mesmo tempo está muito perto. A que velocidade viajou o anjo para poder fazer Daniel entender a visão? Ele falou: olha, no início da tua súplica saiu a ordem e eu vim para te declarar. Então ele está falando, que coisa, né? Sabe o que quer dizer isso, meus irmãos e amigos? O anjo viajou à velocidade do pensamento. A ordem saiu, ele estava ali pertinho. Uma coisa tremenda, tremendo o poder de Deus. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Agora, o que quer dizer 2.300 tardes e manhãs? Essa expressão é uma expressão que tem a ver com Gênesis, ela vai aparecer lá no Gênesis. Erev Boker, tardes e manhãs. Se você abrir lá a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 5, está lá. Né? Foi tarde, manhã, o primeiro dia. Erev Boker. Erev, tarde. Boker, manhã. Como é que é isso? Uma Erev, uma Boker faz um dia. Aí você vai ler o verso 5, o verso 8, vai por aí fora. Erev Boker é um dia completo. Por quê? Porque no cômputo bíblico, tá ok? Nós estamos vivendo no mundo ocidental e nós utilizamos um calendário comercial. Mas no cômputo bíblico, o dia ele passa de um para o outro à tarde. Então você tem, vamos considerar essa tarde como 6 horas da tarde, tá bom? Só para a gente ter um paradigma. Então você tem aqui 6 horas da tarde. Uma Erev seria toda a parte escura. Então 6 horas da tarde até 6 horas da manhã. Você tem uma Erev. E a Boker seria de 6 horas da manhã até 6 horas da tarde. Então você tem uma Erev e você tem uma Boker, você tem um dia completo. Tá certo? E isso é correto. Então, como é que é o dia? Você tem, hipoteticamente, você teria 12 horas da parte escura, 12 horas da parte clara. Então você tem 24 horas, com meia banda escura e meia banda clara. Então você tem um dia completo. E qual é a passagem? Qual é o momento da passagem de um dia para o outro? É exatamente aí, à tarde, na Erev, à tardinha, na viração do dia, como aparece lá em Gênesis. E não à meia-noite. Isso aí já vem do paganismo, que é uma outra história. A gente não vai falar sobre isso hoje, que não é o nosso assunto hoje. Certo? Então, quando você tem aí uma tarde mais uma manhã, o que você tem? Você tem um dia completo. Uma tarde, uma manhã, um dia completo. Sendo que, em profecia, um dia equivale a um ano. Eu coloquei alguns textos aí para vocês poderem dar uma checada em casa. Eu não vou ler agora. Aqueles que quiserem pesquisar mais sobre o princípio de ano, vai no meu canal. Você coloca lá Josimir Albino. Josimir, Josimir. Josimir Albino, Teologia Sistemática. Vai no meu canal e entra em Escatologia ou Profecias de Daniel. E ali você vai encontrar o princípio, um estudo, princípio de ano. Então ali você tem todos os parâmetros para você entender a questão do princípio de ano. É algo muito, digamos assim, muito próprio da literatura hebraica, tá bom?
Então, o princípio de ano é aquele que indica que em profecia um dia equivale a um ano. Dessa forma, um dia normal corresponde a um ano profético. Então, se você tem 2.300 tardes e manhãs, você tem 2.300 dias, sendo que em profecia 2.300 dias são 2.300 anos em profecia. Tá bom? Agora, o interessante é que a profecia diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, que porção dos 2.300 dias, anos, mencionados na visão, foi determinada para o povo judeu? Nós vamos ver logo aqui na próxima, Daniel 9, versículo 24. Está escrito assim, olha lá. 70 semanas estão determinadas, ou cortadas, separadas, sobre o teu povo, quer dizer, o povo judeu. Olha, se eu estou falando aqui que um dia equivale a um ano, se eu disser assim, quantos dias tem 70 semanas? 490 dias. Como nós estamos falando de profecia, são 490 anos. Então, ele está dizendo assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo judeu. É a explicação que o anjo vai dar lá no capítulo 9, nós já vamos ver já isso aqui, tá certo? Então vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, diz o anjo. Tá certo? Então está lá. Agora a pergunta é, quando o anjo disse que deveria começar as 70 semanas? Agora, se você quiser acompanhar, abre lá em 9:25, né? E eu vou pedir para vocês ficarem bem atentos, porque aqui eu vou usar uma explicação um pouco mais técnica, nós vamos tomar aqui algumas palavras em hebraico. O anjo diz assim para Daniel, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, a palavra Meshiach significa ungido em português e Christos em grego. Então, o Christos, ungido, aquele que seria untado, digamos assim, o Messias, o Cristo. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, ungido o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as praças de circunvalações, ou as tranqueiras, se edificarão mais em tempos angustiosos. Então, esse tipo de abordagem é uma abordagem de código. Porque o anjo poderia dizer para ele assim, olha, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o príncipe Messias, aí ele colocou, em vez de ele falar 7 semanas e 62, ele podia falar assim, 69 semanas. 69 semanas levam até o Messias. Mas ele falou 7 semanas e 62. Por que ele separou? Qual era o propósito do anjo? Nós vamos já observar qual era o propósito do anjo. Primeiro, eu quero analisar com vocês 2 palavras que aparecem aí, tá bom? Vamos lá. Vejam aqui. Essa palavra aqui, restaurar, desde a saída da ordem para restaurar, a palavra para restaurar no hebraico é shub. E para edificar é baná. Eu, quando me tornei adventista do 7º dia, até mesmo depois de pastor e tal, eu achava que eram sinônimas essas palavras. Eu era uma coisa só. Um dia desse eu fiz uma palestra para pastores e a maioria falou para mim, eu achava que era uma coisa só, mas não é diferente. Ok? Então vejam, essa expressão aqui, restaurar, ela significa uma coisa, shub, e edificar é outra. Restaurar, eu coloquei aqui, é o direito do povo judeu de viver em Jerusalém, tá vendo? E ordenar a sua reconstrução. Então, restaurar é uma coisa. Agora, edificar significa botar tijolo, botar argamassa, botar pedra. Agora, aqui não, restaurar significa restaurar o direito do povo viver em Jerusalém. Por que eu estou falando isso? Porque existem muitos teólogos do mundo evangélico que não pegam a data de Artaxerxes, eles pegam outras datas, porque eles não levam esse princípio em consideração. Então,
Eu vou colocar para vocês aqui um exemplo dessas expressões, tá? Vamos ver aqui. Eu coloquei aqui 1 Reis 20:34. Ben-Hadad disse-lhe: as cidades que meu pai tomou ao teu pai, eu tais restituirei, ou restaurarei. Chube. Está vendo? Monta os teus bazares em Damasco, como meu pai o fez em Samaria. Então ele está devolvendo a um rei vassalo, que era vassalo do pai, ele está devolvendo aquelas cidades que o pai tinha tomado. Então está devolvendo, toma, volta a viver lá, tá? Vamos entender o que significa esse chube aqui, tá bom? E nesse texto de 2 Reis 14, 21 e 22, está escrito assim: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou, aí é baná, edificar, botar tijolo, botar argamassa, botar pedra. Então ele edificou Baná, a Elate, e a restituiu, devolveu, né? Aquela mesma palavra, shub, ajudar. E depois que o rei descansou com seus pais. Então vejam que essa palavra, essas duas expressões, elas têm um sentido diferente. Então o decreto, ele deveria, na verdade, contemplar essas duas situações. A ordem para que eles pudessem voltar para a cidade, viver na cidade, e a ordem para construir Jerusalém. Então, vejam, o decreto que muitas vezes é tomado por aí, o decreto de Ciro, né? Ele se referia à reconstrução apenas do templo, só do templo. O de Dario é a continuação da obra estorvada por Emerdiz. Agora, o de Artaxerxes Longímanos I, ele é completo, está lá em Esdras, no capítulo 7. Por quê? Porque ele expediu, no 7º ano de seu reinado, no outono do ano 457 a.C., ele expediu um decreto para que o povo pudesse voltar, viver em Jerusalém, os cantores, os músicos, os levitas, e ainda reconstruir toda a cidade. Então, esse aqui é o único realmente que casa com a profecia conforme ela foi ali apresentada. Tá vendo? Tá vendo? Se você pegar Esdras, capítulo 7, de 11 a 13, eu coloquei aqui um pedaço, né? Está escrito assim: esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, reticências: por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Eles podiam ir, podiam ocupar a cidade, viver na cidade, reconstruir a cidade. Então esse decreto é o único que é o decreto realmente autêntico, tá bom? E esse decreto, então, ele foi expedido por Artaxerxes Longímanos I no ano 457 a.C. Então eu tenho aí o período inicial da profecia. A ordem para a reconstrução de Jerusalém foi no ano 457 a.C. Dá uma checada lá, então, Esdras 7, de 7 a 26. Mais uma vez a pergunta: que parte desse período deveria ir até o Cristo, o Messias ungido? Em que ocasião Jesus recebeu a sua unção especial? Porque aqui está se referindo ao Messias. Ele está se referindo a quando o Messias receberia a sua unção messiânica. Tá? Vocês querem saber? Vamos lá, vamos continuar. Vamos ler primeiro a profecia para a gente poder ficar bem claro aí, né? Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias ungido, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel capítulo 7, versículo 25. Agora, nós vamos observar o seguinte: se você pegar 7 semanas mais 62 semanas, né? Então você tem 7 semanas, por que o anjo dividiu 7 semanas? Quanto é que dá 7 semanas? 49 dias. Mas como nós estamos falando de profecia, são 49 anos. Sabem por que o anjo falou 7 semanas e 62 semanas? É porque o anjo,
ele estava falando apenas para o povo de Deus que pode compreender o princípio de ano. O anjo estava dizendo 7 semanas, porque 7 semanas ou 49 anos foi o período que levou para reconstruir Jerusalém, que estava em ruínas. Então, a partir do decreto de Artaxerxes, contando 49 anos, você chega no período total em que a cidade foi completamente construída. Olha que sabedoria, não é? Uma coisa assim extremamente interessante, não é? Então, ali, quando você conta mais 62 semanas, não é? São 434 anos, você soma, você vai chegar no ano 27. Ano 27, isso! Você estava lá em 457, você colocou mais 69 semanas, que são 483 anos, você chega no ano 27. Aí o que aconteceu no ano 27? Jesus foi batizado. Certo? Olha lá. Isso, dá uma clicada aí. Isso, deixa eu ver se está funcionando agora para cá, peraí. Assim, tá. Então, olha lá. Lucas capítulo 3, 21 e 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo, prestem atenção nesse detalhe, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouvi-se uma voz do céu. O que a voz dizia? Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Prestaram atenção no Espírito Santo? Agora veja aqui Lucas 4, 18. Jesus disse assim, naquele mesmo ano, naquela mesma ocasião, ele sai dali, ele vai para Nazaré, ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Olha a palavra, Messiach, quando ele recebe o seu messiato, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres. Então, o Espírito Santo ungiu o Senhor Jesus em que ano? 27. Tá. Quero ver mais. Vamos lá. Atos 10, 38. Anotem esse texto. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, Deus ungiu ao Senhor Jesus com o Espírito Santo com poder. Que ano? 27. Aí ele recebe o seu messiato. Então veja que a profecia está indicando quando Jesus começa o seu messiato. Quando foi? O ano 27. Com o quê? Com o seu batismo. Através de quê? Do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que sabedoria que tem nessa profecia. Não é? Agora a gente vai ler ela de novo. Olha lá. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias ungido, príncipe, 7 semanas, 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se edificarão mais em tempos angustiosos. Bom, agora, vamos pegar aqui, vamos fazer uma operação matemática, tá certo? Então você tem aqui, vamos lá, 7 semanas, 7 vezes 7 dias, 49 dias, são 49 anos. Foi o período de construção de Jerusalém, ou reconstrução. 62 semanas, vezes 7 dias, são 434 dias, são 434 anos. Então, você tem 49 aqui, né? E aqui você tem 434 anos. Aí você soma esses dois aqui, você vai chegar a 483 anos. Então, 49 com 434 são 483 anos. Para 490, faltam o quê? Uma semana de anos. Faltam 7 anos. Certo? Para 490. Certo? Vamos lá. Eu não sou muito bom de matemática não, mas essa daí é muito simples, né? Simples demais. Então, vamos lá. Vamos aqui no diagrama e vamos analisar isso aqui. Então, veja, o decreto saiu em 457, levou 49 anos a reconstrução de Jerusalém, nós vamos de 457 a.C. até 408 a.C., né? Lembrar que as pessoas menos avisadas, assim, mais simples, que antes de Cristo a contagem é decrescente, tá bom? Então, vamos lá. Aí você tem aqui, de 457 a 408, foi o período que foi reconstruída a cidade de Jerusalém, tá bom?
Mas você ainda tem 62 semanas de anos, que são 434 anos, que vai do ano 408, vai chegar no ano 27. O que acontece no ano 27? Aparece o Messias, o ungido, o príncipe, aquele que foi ungido pelo Senhor. Trata-se de quem? Trata-se de quem? Jesus Cristo. Bom, agora, continuando a profecia, Daniel 9, 26, 27, o que vai acontecer com esse Messias que foi ungido ou batizado no ano 27? O que vai acontecer com ele? Vamos lá. Depois das 62 semanas, ou seja, depois do seu batismo, será morto, cortado ou ungido, e já não estará. Ele fará firme, vamos pular um verso, porque esse outro verso ele se refere a um outro príncipe, e não é o nosso assunto hoje, então nós vamos cortar. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, ele, quem? O Messias, fará uma aliança com muitos por uma semana. Peraí, se eu estou aqui com 483 anos e a aliança é por uma semana, 483 mais uma semana de anos, são 7 anos. Uma semana. A aliança dele é por uma semana de anos, são 7 anos. Tá certo? Mas ele diz assim, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Por quê? Porque quando Cristo morre na cruz, não tem mais necessidade de oferta de manjares, nem libações, nem nada disso. Nem morte de cordeiros, nem sacrifício. Por quê? Porque ele foi sacrificado. Ele, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, foi sacrificado. Ele foi sacrificado na cruz do Calvário. Então a aliança dele com muitos é por uma semana. Mas na metade da semana ele morre. Peraí. A irmã Eli está me olhando assim. Mas peraí, mas a aliança dele com muitos não é por uma semana? Não é isso, velho? Mas ele morre na metade da semana? Como é que eu entendo isso? Bom, eu entendo isso da seguinte maneira. Ele morreu na metade da semana, 3 anos e meio. Mas a aliança não é de 3 anos e meio, é de 7 anos. Ou seja, a aliança dele continuaria na pessoa dos apóstolos e discípulos. Eles continuariam pregando a mensagem de Cristo até o ano 34. Mas por que isso? Para dar a oportunidade daqueles hebreus que ainda não tinham conhecido ao Senhor Jesus Cristo, aqueles judeus que ainda não conheciam, ainda não sabiam da mensagem da cruz, para que eles pudessem ter a sua oportunidade. Então, a aliança seria por 7 anos, tá ok? Então, nós vamos ver aí, certo? Então, vejam aí, aliança por uma semana, são 7 anos. Então, do ano, você veja aqui, o ano 27, batismo de Jesus. Mais 3 anos e meio me levam ao ano 31. É no ano 31 que Jesus Cristo é crucificado. Bom, depois ainda sobram 3 anos e meio que me levam ao ano 34. No ano 34 vai terminar essa profecia para os judeus. É o tempo de graça para os judeus. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos ver aqui. 70 semanas estão determinadas para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão, razão e a profecia, Nabi, e para ungir os santos dos santos. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa, tá certo? A razão, ela significa a visão de uma maneira geral, a visão profética de uma forma geral. Isso quer dizer que o povo de Israel teria um prazo para serem um povo profético ou perder o seu profetismo. Eles deixariam de ser um povo de Deus, um povo especial de Deus, se eles recusassem o Messias. Eles perderiam, então, a razão, ou seja, eles perderiam essa prerrogativa de ser um povo profético. Então ele diz assim, e trazer a justiça eterna e selar a visão, a razão e a profecia. Só que lá no texto hebraico não está escrito Nabot, está escrito Nabi. O que significa Nabi? Nabi até pode ser traduzido como profecia, mas o certo de traduzir Nabi é profeta. Selar o profeta, ou seja,
um profeta deveria ser selado aqui. E se esse profeta fosse selado pela morte, a visão dos hebreus também cessaria, certo? Então nós vamos ver aqui que coisa interessante, olha só, olha. Vejam. O que aconteceria no final das 70 semanas ou no ano 34? Então, se os judeus rejeitassem o Messias, eles cessariam para sempre a razão, ou seja, a visão profética, como eu já falei para vocês, e selariam essa mudança no matar o Nabi, o profeta enviado para adverti-los. E o que aconteceu, meus amigos? Eles silenciaram a Estevão. Estevão foi enviado para adverti-los. É claro que existem algumas nuances sobre a questão de Estevão, que eu não tenho tempo de apresentar para vocês aqui. Mas lá no meu canal tem um vídeo lá explicando tudo isso com muito detalhe, uma coisa mais demorada, tá bom? Estevão contemplou em visão esse cumprimento, ele viu isso acontecer. Está lá em Atos 7, 55 e 56, está escrito assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Estevão foi levado pelo Sinédrio a julgamento porque ele estava pregando a Jesus Cristo. Mas ele apresentou para o Sinédrio, para os membros do Sinédrio, ele começou a apresentar, desde o verso 1 do capítulo 7, ele começou a apresentar uma argumentação que os judeus entendiam que era uma argumentação jurídica. Era uma coisa que acontecia nos tribunais naquela época. Essa argumentação jurídica, ele começa chamando de irmãos, depois ele vai contar a história, porque um processo que acontecia entre o soberano e o servo, ele era mais ou menos assim. O soberano, ele contava a história de como ele havia resgatado aquele servo, de tudo que ele havia dado para aquele servo. E ele tomava testemunhas para que essas testemunhas, elas ficassem cientes de tudo aquilo de benefício que o suzerano tinha feito pelo servo. E se o servo não obedecesse ao tratado, não quebrasse o tratado, ele era condenado. E Estevão, quando ele começou a apresentar a sua argumentação, desde o versículo 1 do capítulo 7, ele vem traçando exatamente o que Deus fez para com o povo hebreu. Mandou os profetas, né? Fez tantos benefícios, levou para a terra de Canaã, e aquela coisa toda. Mas aí, quando chega num certo ponto, ele fala assim: mas vós vos tornastes assassinos e traidores. Por quê? Porque mataram o Messias. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos, mas não a guardaste. E aí os judeus, quando eles perceberam, peraí, nós temos um camarada aqui para poder julgá-lo, e ele que está julgando a gente. E aí eles tapam os ouvidos e começam a apedrejar Estevão. Aí Estevão diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Irmãos, essa imagem de Filho do Homem é uma imagem de juízo. Onde é que ela aparece? Em Daniel, no capítulo 7, versículo 13. Quando o Filho do Homem, ele é transportado e ele é levado até o ancião de dias. E assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então ali está quem? O Messias, para fazer o quê? Julgar. Quando ele diz que viu o Filho do Homem em pé, à destra de Deus, o que ele quis dizer? Vocês foram julgados e vocês estão condenados. Vocês perderam a sua filiação, vocês perderam a teocracia, vocês perderam o seu profetismo. Eles entenderam isso. Então o que eles fizeram? Apedrejaram Estevão. Vejam aqui no próximo verso. E apedrejavam Estevão. Estevão, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e com a morte de Estevão morreu também o profetismo do povo judeu.
Ok? Aí o que se cumpriu? As 70 semanas. Tá certo? Agora a gente entendeu o que representou, o que significou a morte de Estevão. Bom, então vamos aqui. Vamos voltar, vamos lá dar mais uma caminhada aqui, tá? Então você tem aqui, recapitulando, 49 anos, chegamos em 408, ano 27, tá ok. Então Jesus morreu aqui na metade da semana e aqui Estevão foi apedrejado no ano 34, tá certo? Então Estevão foi morto exatamente no ano 34, quando terminou a parte da profecia cortada, determinada para o povo judeu. Ok? Então aqui no ano 34, fechou as 70 semanas e o povo judeu, então, perdeu aí a sua teocracia. Né? O que deveria, então, acontecer no final das 70 semanas? Vamos recapitular. O que deveria acontecer aí no final das 70 semanas? Não é? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, queridos irmãos e amigos, por que ele morreu na cruz? Por que o Messias morreu na cruz? Querem ler comigo, Daniel 9, 24? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia. Selar a visão e o profeta foi selado, foi morto. E para ungir o santo dos santos, ou seja, Jesus no ano 31, quando ele subiu aos céus, como diz lá em Hebreus no capítulo 8, a partir do versículo 1, subiu como sumo sacerdote. E quando você vai lá para o Antigo Testamento, você começa a ler ali a partir de Êxodo, capítulo 25, quando Deus manda inaugurar o santuário, você começa lendo, você vai ao capítulo 30 e você segue, você vai observar uma coisa bem interessante, que o santuário, para ele poder funcionar, ele teve que ser inaugurado. E como é que ele era inaugurado? Ele era inaugurado quando Moisés quando ele derramou óleo sobre Arão, sobre seus filhos, ungiu com óleo Arão e seus filhos, as suas vestimentas, e ungiu o próprio santuário. Então, para que o santuário pudesse funcionar, ele teve que ser ungido. Então, Jesus, quando ele sobe aos céus, ele inaugura o santuário. Por quê? Porque aqui na terra, ele morreu como uma vítima. Né? Olha, Hebreus capítulo 2, 17, diz assim, que em tudo ele deveria ser semelhante aos irmãos. Então, ele sobe como sumo sacerdote, e ele agora inaugura o santuário para quê? Para quê? Para que ele possa fazer o trabalho antitípico que era feito no tipo aqui do santuário terrestre. E eu já vou já, mais um pouquinho à frente, falar com vocês a respeito disso. Então, eu coloquei aqui, olha, ungir o santo dos santos deve referir-se à unção do santuário celestial, quando Cristo se tornou ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. E então agora nós vamos passar aqui, vejam, vamos para o conto para a gente fechar essa parte aqui, gente, vamos lá, acompanhando comigo aqui, olha, o ano 34 selou aqui as 70 semanas, fechou, ok? Eu estou no ano 34 da era cristã, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, olha aqui, eu tenho 490 anos que foram tirados de 2.300. Então, veja aqui, 2.300 menos 490, sobram quanto? 1.810 anos. Então, aqui, a partir do ano 34, eu vou somar 1.810 anos. Então, 34 mais 1.810, eu vou chegar no final da profecia. Quando é? 1844. Então, o que deveria acontecer em 1844? Deveria começar a obra de juízo. Jesus passaria da primeira fase de ministério do santuário, onde ele recebia os pedidos de intercessão. Mas a partir de 1844, ele aplica os méritos do seu sangue na vida de todo pecador arrependido, a começar de Abel, que foi o primeiro morto, vindo caminhando até chegar ao julgamento dos vivos, e depois, quando ele terminar, ele volta à terra para poder buscar o seu povo. O que ele está fazendo agora? Está intercedendo por nós, aplicando os méritos do seu sangue na minha vida e na sua vida. Na obra do juízo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus capítulo 9, verso 24.
Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, eu não sei como é que as pessoas leem isso, irmãos, no Novo Testamento e não entendem isso. É uma coisa impressionante as pessoas não entenderem isso. O texto está sendo muito claro. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, dos bens já realizados, que bens? Ele derramou o seu sangue na cruz, ele foi a vítima. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, está lá no céu, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, verso 11 e 12. Então, Jesus está no santuário celestial. E no ano de 1844, então, ele começa a última fase. Terminando essa fase, todo o trabalho estará consumado. Então, Cristo passou do ministério do lugar santo para o ministério do lugar santíssimo do santuário celestial, a fim de iniciar, então, a obra de purificação dos registros, aplicando os méritos de seu sangue na nossa vida. O juízo investigativo, que corresponde à eliminação final de todo o pecado, prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico. Isso acontecia no chamado Yom Kippur, ou dia da expiação no santuário terrestre, quando o sumo sacerdote passava do lugar santo para o santíssimo. Isso acontecia no 10º dia do 7º mês judaico, que era chamado mês de Tisri. Era um dia tremendo. O povo tinha que jejuar, ficar em contrição. Eles ficavam ajoelhados ali diante do santuário, em contrição, pedindo perdão a Deus, pedindo que Deus recebesse a contrição deles. E em 1844, esse Yom Kippur antitípico, ele aconteceu no dia 22 de outubro. Sendo que, irmãos, a mensagem profética, você vai ver lá em Apocalipse capítulo 10, previu que haveria um desapontamento. Por quê? Porque as pessoas daquela época, que eram pessoas de diversas confissões religiosas, por exemplo, Conexão Cristã, Metodismo, as pessoas que eram da Igreja Batista, Presbiteriana, essas pessoas, principalmente os batistas, eles acreditavam que o santuário era a terra. Eles não entenderam biblicamente que existe um santuário no céu. Então eles pensaram assim, bom, se Jesus vai purificar, isso o grupo dos mileritas, se Jesus vai purificar a terra no ano de 1844, isso quer dizer que ele vai vir à terra em 1844 e vai queimar a terra com fogo, por isso ela vai ser purificada. Errado. Este foi o grande erro deles. E esse erro foi provocado por quê? Esse erro foi provocado por um lapso de interpretação popular que havia naquela época. Foi preciso que eles passassem por uma decepção para que depois, então, eles entendessem que o santuário não é a terra e que a purificação do santuário não é a queima da terra, não é isso. É um processo, mas que acontece lá no céu. No entanto, incide sobre a terra. De que maneira? Porque à medida em que o santuário procede à questão da purificação lá no céu, aqui na terra, um povo também tem que ser purificado. A nossa vida tem que ser purificada. Nós temos que buscar o Senhor agora com contrição de coração, como acontecia no antigo Israel. Então, Ele está purificando a nossa vida e nós estamos buscando. Isso foi previsto lá em Apocalipse capítulo 10, de 8 a 11, que haveria uma decepção. O anjo estava com um livrinho na mão, era o livro de Daniel. Se você comparar Daniel 10, versos de 8 a 11, com Apocalipse 12, verso 7, você vai ver que é a mesma imagem pictórica do anjo, com um pé num lado, outro pé, levantou a mão direita e a esquerda ao céu. Né? Só que lá em Daniel, isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ainda levaria um tempo. Mas só que em Apocalipse ele diz assim, já não haverá demora. Por quê? Está tudo consumado. Mas quando você vai caminhando para o versículo 11, o verso 11 diz assim,
Ah, mas é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, línguas e reis. Então não era para terminar ali, ainda teria que profetizar, teria que surgir um movimento profético a partir dali, para poder profetizar ao mundo e trazer as mensagens que o santuário exprime. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Qual é uma das peças mais importantes que tem no santuário? Sem dúvida alguma, é o altar de holocausto, que representa o quê? O sacrifício de Jesus, a graça. Qual uma outra peça importante que tem ali no santuário? A pia, a lavagem, representa Cristo nos lavando. Tem outra peça importante? Tem o castiçal, Cristo, a luz do mundo. A mesa dos pães da proposição, Cristo, o pão dos céus. Tem também um altar de incenso? Sim, as orações dos santos, a intercessão de Cristo. Mas existe uma peça chamada propiciatório que fica no lugar santíssimo. Era onde era colocado o sangue do bode, que fazia tecnicamente a purificação do santuário. Era aquele sangue colocado em cima da tampa, propiciatório. E Jesus, ele é chamado, na primeira carta de João 2, versículo 2, o nosso propiciatório. Por quê? Porque o sangue em cima da tampa significa a graça de Cristo. Ele morre em nosso lugar. Por isso que está embaixo daquela tampa, que é a lei dos 10 mandamentos, não vai condenar o pecador, porque o pecador ele foi lavado pelo sangue de Cristo. Ok? Olha que coisa interessante. Mas o que tem dentro dessa arca? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Sem adulteração, os 10. Inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do sábado. O que mais que tem ali no santuário? Vida somente em Cristo. Ressurreição em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Jesus é a primícia dos que dormem. Todos os que voltarão à vida, voltarão por causa de Jesus, por causa da sua ressurreição, e ressuscitarão. Não existe vida após a morte, a não ser através da ressurreição. Então, havia uma obra para ser feita, restaurar a lei de Deus, explicar corretamente o que é a graça de Cristo, a observância dos mandamentos, e todas as mensagens que foram perdidas através dos séculos. Esse povo é um povo profético. Este povo deveria anunciar agora as mensagens de Daniel e Apocalipse, restaurar a verdade que havia caído por terra. E isso é feito através das mensagens angélicas. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, e adorei aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E aí segue-se outro anjo. Então essa mensagem, ela foi pregada em 1843. Depois a segunda mensagem, ela foi pregada ainda já no ano de 1844. E segue a terceira mensagem angélica. Todos aqueles que não respeitam a palavra de Deus, todos aqueles que não reconhecem a Cristo como Messias, eles estão sob condenação, infelizmente. Mas este último povo está fazendo um convite para que todos venham participar desse grande movimento. Em breve, Jesus vai voltar. O conflito vai terminar. Por enquanto, nós ainda estamos sob a graça e Ele está nos convidando, mas esse tempo está se exaurindo e Ele está nos chamando para que nós façamos um concerto com Ele agora. É nossa prerrogativa responder a pergunta, e a pergunta é: sou condenado? Deus não se atrasa. Tudo que está acontecendo no mundo foi visto por Deus, foi previsto. Esses dias mesmo eu estava falando numa mensagem profética que eu apresentei numa live. Deus foi capaz de prever. Com 2.500 anos de antecedência, a profecia de Daniel capítulo 2, mostrando a sucessão dos reinos, até chegar nos nossos dias, a formação da Europa, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, se Ele foi capaz de fazer isso,
Ele pode conhecer aqui, ó. Ele pode não, ele sabe o futuro de cada um de nós. Ele conhece tudo. Ele sabe tudo. E por isso, ele não se atrasa, porque ele sabe todas as coisas. Mas ele está fazendo hoje um apelo para você e para mim. Ele faz um apelo para você que ainda não se comprometeu com essa mensagem, para você se comprometer hoje, antes que seja tarde demais. Aceitar essa mensagem de juízo pela graça do Senhor. Deus não está desejoso de condenar, Ele quer salvar. Ele também está fazendo um convite para você, que já é um cristão ou um adventista do sétimo dia, mas não é comprometido. Ele está dizendo assim, meu filho, minha filha, já passou o tempo desse comprometimento. Há quanto tempo ainda eu terei que esperar? Porque um dia vai tudo se acabar, tudo fechar, a graça vai fechar, e aí não haverá mais tempo. Então Deus está chamando hoje. Ele chama aqueles que estão lá fora, que ainda não conhecem. Ele chama os que já estão dentro, mas são descomprometidos. E Ele também convida você que já é comprometido, para que você se comprometa mais ainda, para que você se firme e faça o trabalho que Ele espera que você faça. Então eu gostaria de fazer uma pergunta hoje para vocês que estão aqui presentes. Hoje a igreja está cheinha, né, dentro do seu limite, e eu queria perguntar para você também que está em casa, quantos de nós gostaríamos de dizer assim, Senhor, eu quero me comprometer contigo, Senhor, eu gostaria, eu desejo que quando o meu nome passar em revista, porque tem o nome de todo mundo lá no livro dos céus, para bem ou para o mal, quando passar o meu nome, eu gostaria que fosse escrito, aprovado, salvo pela graça do Senhor Jesus. Eu gostaria. Quem gostaria? Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Eu vou pedir o pessoal que está aqui na igreja que fique em pé. E se você estiver em casa também, fique em pé e vamos pedir a Deus a sua bênção maravilhosa. Ó Pai Celeste, como nós somos agradecidos, Senhor, pela tua grande salvação. Sem o sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não teríamos jamais a chance, a prerrogativa de salvação. Mas tu, Senhor, nos amaste tanto que tu nos enviaste teu Filho para a nossa redenção. Nós agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos também por esse relógio profético, por essas previsões tão maravilhosas, por essas coisas tão lindas, Senhor, que a gente, esses cômputos, essa exatidão, que coisa linda, Senhor. Mas nós não queremos ficar apenas na admiração dos teus conselhos, da tua sabedoria, da tua matemática, do teu cômputo, Senhor. Nós queremos nos comprometer contigo. Pedimos que tu, Senhor, perdoes os nossos pecados, Senhor, as nossas falhas, a nossa letargia, mas que tu, Senhor, nos dês a força necessária, o poder para vivermos uma vida íntegra, uma vida de alguém que realmente quer ser salvo e quer salvar. Senhor, para isso derrame sobre nós o teu Espírito Santo, guarda-nos sob teus cuidados. Ó Pai, eu te peço, em nome e no favor maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive por toda a eternidade, a Ele toda honra e glória para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, uma boa semana para todos. Na semana que vem, nos encontraremos aqui mais uma vez.